Na política, o definitivo se resume ao tic-tac do relógio. Basta um girar de ponteiros para verdades absolutas se transformarem em fakes, teorias da conspiração ou meras suposições. Política é guerra entre grupos de interesses antagônicos, fronte onde as mais diversas armas são utilizadas. Pandemia, togas, canetas nervosas, interpretações de leis subjetivas, palanques, mídia convencional, internet, facas, quedas de aviões, helicópteros ou suicídios com 3 tiros nas costas. Nesse universo sem lei, o inconcebível é apenas o primeiro passo. Em nome do chegar lá, todo crime será perdoado. Cenário montado para se transformar em carnificina. 2022 começa a mostrar a sua cara. Armadilhas com clara intenção de desgastar o atual governo crescem em sequência geométrica. A última. Governadores de estados onde carnaval é peça fundamental na economia dedicaram 2021 no disseminar do Fique em Casa, Pare Tudo e hoje precisam melhorar sua imagem diante da população com vida arrebentada devido à insanidade do quebrar o país para culpar o presidente. Na busca desenfreada de recuperar popularidade, montaram o circo. Mesmo diante da ameaça real de uma nova variante do coronavírus, com efeitos colaterais inimagináveis à população, vieram a público e declararam que haveria carnaval em 2022. Arapuca montada. Se Bolsonaro cancelar, estará queimado nos estados. Caso se cale e previsões pessimistas se confirmem, será apontado como responsável por omissão. Presidente jogou o jogo, tiro saiu pela culatra. Líder do executivo deixou claro, por ele, festa não acontece, mas a decisão está nas mãos do STF e dos governadores. O famoso, segura que o filho é teu. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui, você que nos apoia, muito obrigado mesmo pelo carinho dispensado ao nosso canal. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje é: vídeo, teoricamente, pode ser considerado longo, mas é fato consumado. Quem acompanha Sofá de Pobre não é aquele fã de videozinhos rápidos do TikTok, com piadinhas e gente dançando. Quem está aqui é porque quer conversar, quer debater, quer saber o que realmente está acontecendo no país com relação às eleições de 2022. Então assista o vídeo até o final. Você verá várias colocações, novas colocações que foram passadas por morcegos. Morcego é a forma que a gente costuma chamar nosso informante, dando-lhe garantia de sigilo de identidade. Mas antes de continuarmos, peço licença para abrir um parênteses, para fazer um pedido. Cara, não está fácil. A nossa luta em defesa da atual administração está fazendo que a gente leve pedradas de todos os lados. Nossos vídeos não estão sendo... Eu não sei se você verá, mas você verá, se não aparecer propaganda, que não foi monetizado. Porque basta colocar alguma coisa em favor do atual presidente, que o YouTube está agindo da seguinte forma. Eles não liberam a monetização. O vídeo fica desmonetizado por uma semana. Aí depois que todo mundo já assistiu, aí eles liberam. Só que não reembolsam. Aí o prejuízo, a gente quer. É aquela velha história, eles mandam o recado, parabéns, seu vídeo está de acordo com o nosso regulamento. Ai, que lindo. Sofá de Pobre fica com o cavalinho de ouro, prêmio consolação. Tu estava certo, tu estava com a razão, ganhou, mas segura teu prejuízo, que é assim que o jogo funciona. Então, nós estamos de todos os lados, estamos sendo denunciados, e a nossa única chance de continuar nessa luta é de crescermos.
Quanto mais crescermos, menos iremos depender de monetização e poderemos procurar patrocínios. Então, se você assiste Sofá de Pobre, se você concorda com a sua forma de pensar, se você está com a gente, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, curta. Para você é só um clique, para nós é fundamental. Compartilhe, convide amigos. Faça a nossa voz chegar o mais longe possível. E não esqueça de clicar no sino de notificações para receber novos vídeos produzidos por nós. Se bem que é importante, se você quer clicar na notificação e receber novos vídeos, você, ao assistir um vídeo, tem que curtir e ou comentar. Que as notificações só chegam para aqueles que participam ativamente. Então, ajude o Sofá de Pobre. Juntos, seguiremos unidos. Estamos disputando uma guerra com gente poderosa. Mas, com certeza, existe uma verdade que foi perpetuada pela sabedoria popular e ninguém pode mudar. O poder emana do povo, da vontade do povo. E esse povo somos nós. Temos apenas que lutar para fazer valer a nossa vontade. Luciano Huck, jovem que surgiu lançado pela família Saad na Bandeirantes. Se diz judeu, é de família judaica, mas capaz de recitar o Alcorão ou mostrar que sabe a Bíblia de cor, caso isso lhe traga vantagens. Porque, no fundo, a sua religião o leva a rezar para o único Deus que acredita, o nosso Senhor do se dar bem. Chegou à Globo afirmando que não seria apenas mais um rostinho bonito na Plim Plim. Aí ele acertou, porque de bonito o cara não tem nada. Manteve um programa no sábado, com boa audiência, mas amparado por amigos importantes, grandes empresários. Aí se achou à altura de pensar em se candidatar à presidência da República, porque ele ainda vivia na ilha da fantasia da Rede Globo, a poderosa do passado, que formava opiniões e destruía ou colocava no Monte Olimpo aquele que bem entendesse. Huck caiu na realidade. Não conseguiu nem manter a audiência do programa de domingo ao substituir Faustão. E agora percebeu que Planalto, subir a rampa, está longe de sua realidade, porque no momento ele tem que se preocupar em manter o emprego. Mandetta. Mandetta é aquele tipo de político que o Brasil quer ver pelas costas. Parasita e oportunista. Médico, mas na medicina pouco atuou. E na política mostrou que é capaz de todas as atrocidades para se dar bem. Empurrado pelo Centrão, chegou ao Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, na época em que a pandemia estava chegando, e usou aquela situação terrível de medo, de incógnita, para simplesmente fazer política, instalar o caos e tentar destruir o governo daquele que estava ali para representar. Aí chegou um determinado momento que ele viajou e se achou com força de sonhar com a presidência em 2022. Pois é, o sonho acabou. E ele, pelo menos, mostrou um pouco de bom senso de desistir dessa candidatura possível só na cabeça dele, evitando passar por uma humilhação nas urnas que destruiria totalmente qualquer pretensão política para um futuro
que certamente irá por vir, apesar de o fim do mundo que ele colocou que estava chegando, na época que era ministro da Saúde, não saiu do discurso. Essa é o Mandetta. A vida continua e não há nada melhor que um dia depois do outro e uma noite no meio para desmascarar os farsantes. Rodrigo Maia. Rodriguinho. Filho do César Maia. Ou seja, herdou o status e o sobrenome de um político que, sendo a gente a favor ou contra, obriga a reconhecer. O cara fez a sua história. Só que foi apenas isso que Rodrigo Maia herdou. O cara é um bundão. O Rodrigo Maia não tem carisma. Rodrigo Maia, sem o sobrenome e a influência do papai, não é nada. E, inclusive, tendo esse apoio, se elegeu deputado federal com uma votação ridícula, só conseguindo entrar graças às combinações do famigerado coeficiente. Aí ele chegou e foi de cara identificado como um inocente útil, um ingênuo que o Centrão poderia utilizar. Então foi colocado na presidência da Câmara dos Deputados e alimentaram nele, inflaram o seu ego com a impressão que era um virtual candidato à presidência da República. Aí ele trocou os pés pelas mãos, foi um marionete, trabalhou de acordo com a vontade de quem realmente manda. Atrapalhou o presidente de todas as formas. Aí depois, igual a bagaço de laranja, que foi sugado, não tinha mais nada a oferecer, foi jogado no canto. Então, é claro, Rodrigo Maia desistiu do sonho de se candidatar, porque, na verdade, ele tem, em 2022, que encarar a dura realidade de tentar se reeleger como deputado federal pelo Rio de Janeiro, o que analistas consideram pouco provável. Datena. Datena veio de Ribeirão Preto, um cara que chega chegando. Datena é um fenômeno de Ibope, é um fenômeno de audiência. O horário que o cara entra, cresce. Eu acompanho o Datena na sua vida de jornalista desde a época do Datrena. É quando ele era repórter de campo da Bandeirantes, Luciano do Vale era o narrador e a transmissão era patrocinada por uma trena. Então o Luciano do Vale fazia que o Datrena corresse no campo para medir distâncias que eles criavam para fazer o merchandise. O cara grandão, gordo, naqueles dias de calor, a gente pode dizer que esse homem suou para chegar onde chegou. E chegou com méritos. Um grande apresentador. Datena, na televisão, é do padrão de Faustão, de Milton Neves. São homens diferenciados com a telinha na cara, porque eles vendem. O produto que eles apresentam é sucesso de mercado e eles valorizam qualquer horário. Então, profissionalmente, Datena é hors concours. Mas daí, o PSDB colocou na cabeça dele que ele também poderia sonhar a ser presidente. E ele acreditou. Só que é um homem inteligente. Ele seguiu uma forma de pensar que eu também agiria da mesma forma. É pior que não conseguir é viver com a dúvida de como seria se tivesse tentado. Ele tentou. De cara percebeu que o seu nome decolou, recuou. Hoje alguns falam que ele até pode se candidatar a senador por São Paulo. De repente, estaria no páreo. Mas os mais próximos aconselham que ele esqueça essa tal de política. Porque, como candidato, ele é um grande apresentador. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Esse homem traiu os gaúchos.
Agora, que não venham aqueles de bandeiras me chamar de homofóbico, traiu por quê? Só porque ele é homossexual, que ele é gay? Não. Ele pode escolher com quem quer dividir sua cama dentro de 4 paredes, eu não tenho nada a ver com isso, o gaúcho não está nem aí para isso. O problema é que gaúcho costuma dizer que mata a cobra e mostra o pau, que gaúcho não foge da luta, não tem medo de cara feia e encara. Que gaúcho cresceu ouvindo falar no valor do bigode em cima da mesa. Então, gaúcho não suporta mentira e covardia. Se Eduardo Leite tinha essa opção, que simplesmente chegasse e assumisse. Perfeito. Mas na época da campanha. Mas ele sabia que o povo gaúcho é conservador e talvez se revelasse, ele não teria chance de ser eleito. Talvez, nunca saberemos. E aí ele mentiu, ele omitiu, na verdade. Ele traiu a confiança do povo. E fora isso, quando disputava a eleição com Sartori, homem que até hoje o gaúcho se curva e pede desculpas, porque agiu de forma autêntica, mostrando a verdade. Ele tentava a reeleição, mas sempre falou que o seu partido era o Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul estava no mapa. E que lutaria para tentar recuperar a economia do Estado, mas exigiria sacrifícios. Não seria fácil. Então, ele atrasou salários de funcionários públicos. Foi o suficiente para ganhar uma antipatia num universo que tem um poder de voto incrível, sem falar na sua força de formação de opinião. Pois bem, Eduardo Leite, na sua campanha, dizia que o Estado tinha dinheiro, era só uma questão de saber administrar. Quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi começar a atrasar o salário dos funcionários. Então, Eduardo Leite, com certeza, se reeleger governador do estado do Rio Grande do Sul, nem pensar. Mas não era parte dos planos dele. Ele queria usar o Rio Grande do Sul como degrau para a presidência da República. Como usou a prefeitura de Pelotas como degrau para chegar ao governo do estado. E aí, acompanhado e apoiado de homens fortes do ninho tucano, se apresentou como candidato a candidato nas prévias do PSDB. Só que do outro lado tinha Dória. Se Eduardo Leite é dissimulado, Dória é seu professor. Aí os dois começaram a se degladiar. As piadas começaram a surgir. Voava purpurina por todo lado. Ah, isso é homofobia? Ah, porra, nesse país tudo é homofobia, meu Deus do céu. Ô, cacete. Eduardo Leite foi no programa de Bial, na Globo, e declarou abertamente que era gay. Ah, que legal, ele se assumiu? Não. É que ele contava que assim teria o apoio LGBT, que, convenhamos, é um nicho de votos respeitável, só que o tiro saiu pela culatra. Porque o verdadeiro homossexual, um homem íntegro, um homem que gosta de verdade, uma mulher que quer princípios mantidos, também não aceitaram a mentira, a máscara de Eduardo. O ninho tucano, vendo a briga das duas, deixa eu concluir para não me chamarem de homofóbico, das duas criaturas, percebeu que eles estavam apenas acabando com as chances do partido. Aí fizeram um balanço e viram que Dória, apesar de estar perdendo terreno, ainda estava bem acima de Eduardo Leite. Então ficou definido. Dória é o candidato do partido em nome da sobrevivência da legenda. Se Eduardo Leite quiser ser candidato, que procure outro time para jogar. Como para ele não é vantagem, ele abriu mão da candidatura à presidência,
não vai correr o risco de passar vergonha numa tentativa de reeleição e certamente da forma que age. Irá voltar para o laboratório, porque ainda é jovem, vai planejar um futuro e vai sumir. De repente, até saindo do Brasil. Mas isso aí é uma questão a confirmar. Mas nada se compara ao mal representado por esse condenado pela justiça e libertado por aliados por ele criados. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o grande nome da esquerda, está viajando pelo mundo posando de estadista. Está apontando todo tipo de falha na administração atual, se apresentando como a solução, sendo que ficou no comando do país de 2001 até 2018 com a entrada de Bolsonaro e não fez absolutamente nada. Se dedicou a marketing, a pedras fundamentais de obras que não continuavam, a planos mirabolantes, tipo todo cidadão, todo jovem brasileiro, por mais pobre que seja, tem direito à universidade. É o pobre se tornando doutor. Apresentava números de pessoas humildes que passavam no vestibular, que entravam na faculdade, algo que não acontecia antes do seu governo, só que nunca apresentou o número daqueles que conseguiam se formar. Não passava de 15%. E esses que se formavam graças ao próprio esforço. Que, na verdade, o que Lula fez foi multiplicar fábricas de diplomas que jogam profissionais despreparados no mercado às custas de muito dinheiro. Dinheiro esse que o jovem sonhador dava às faculdades por tirar empréstimo, estando condenado a, quando se formar, ter uma dívida astronômica para pagar e não conseguir emprego, porque não tem preparo e conhecimento para encarar o mercado. Esse sempre foi Lula. Mentiroso, ladrão, vivia de marketing. Gráficos da economia lá em cima. Agora pensem, ele destruiu a logística e a produção. A atividade produtiva do país despencou, sucateou. Então como é que tinha esses gráficos? Simples. Extrativismo. Ele tirava do nosso chão as nossas riquezas naturais para dar de presente aos países do primeiro mundo. Ou vocês acham que uma França, uma Bélgica estão apoiando o Lula por quê? Pensem um pouco. A Bélgica é o país com maior força de comercialização de pedras preciosas e semi-preciosas. A França, o melhor perfume do mundo. Então, digam para mim, se lá eles não têm florestas, de onde sai a matéria-prima para que eles possam produzir as suas famosas, conhecidas e lucrativas peças de exportação? Pense. Lula entregou o país às grandes potências e aqui entregou a um legislativo que legisla em causa própria. Aquela tática, eu te ajudo, tu não me atrapalha. Ele loteou todas as estatais. Os partidos comemoravam. Eram leigos no comando de empresas que não tinham a mínima noção de como funcionavam e não precisavam ter, porque estavam ali para se dar bem. Eu estou exagerando? Tá bom, então eu dou um exemplo só. Petrobras. Nos Estados Unidos, no Texas, se um pobre coitado de salário mínimo encontra um pocinho de petróleo nos fundos de casa, 3 anos depois ele está andando de Rolls Royce. A Petrobras tem monopólio de toda a exploração de petróleo do país e dava prejuízo. Então esse é Lula. Lula, que foi condenado em segunda instância, ou seja, ele é apresentado como candidato, mas não pode ser porque ele é inelegível. Porque o STF, quando absolveu o Lula, ele lhe devolveu o direito à liberdade, apesar das provas contra ele. Mas o STF não tem poder sobre as leis do STJ. STJ? Como é que é o
o Supremo Eleitoral, qual é a sigla? Chega! É um país cheio de siglas, mas que seja. O Supremo Tribunal Eleitoral tem a sua própria lei. E a sua lei diz que candidato condenado em segunda instância é inelegível. Então, a absolvição no STF não apagou a condenação em segunda instância. Então, a não ser que haja, assim, uma porrada, um estupro nas leis brasileiras, mudando tudo para favorecer Lula, ele não é candidato. Ele não tem como ser. Existe o risco? Existe. Alexandre de Moraes, ministro do STF, vem a público e assume ser militante de esquerda. Ele assumiu. Ele assumiu dizendo: a direita quer o poder para destruir as instituições. Ou seja, isso é discurso de militante. E é esse homem que vai assumir o Tribunal Eleitoral. Será que vai tentar? Será que vai novamente abusar da paciência do povo brasileiro? Eu acho difícil. Mas, em se tratando de Brasil, tudo é possível. Por enquanto, Lula não é candidato. A não ser que, tipo um Toffoli da vida, que contou vantagem que quem administra o país é o judiciário, que o Brasil vive um semipresidencialismo tendo o STF como moderador, que essa gente que hoje se acha a poderosa que realmente manda, tente montar um circo e virar o balde. Mas vamos torcer que isso não aconteça, né? Porque tem uma campanha correndo no país implorando para que os militares pensem em desmelanciar. Porque ninguém quer uma intervenção, ninguém quer ditadura. Não. Nós queremos uma democracia. Mas é algo que não está acontecendo. E se Lula for colocado como candidato, aí sim, aí será a ditadura da caneta e não deixará nenhuma dúvida que a tal da urna eletrônica que não dá direito a conferir os votos, tão defendida por Barroso, outro ministro do STF, irá colocar Lula na presidência, confirmando o que José Dirceu, a grande eminência parda que comanda a esquerda, falou em tom de deboche. A esquerda irá tomar o poder no Brasil, com ou sem vitória nas eleições. Resumindo, se nada mudar, o desenho de hoje que eu digo 29 de novembro de 2021, não estou fazendo previsão, não sou mãe de Ná, mas o desenho de hoje é: eleições serão disputadas por Jair Bolsonaro e João Dória. Jair Bolsonaro contra o representante de todo o resto, do centrão com queda para a esquerda, de esquerda moderada, de esquerda radical. E por fora, terá Moro, não pensando em ir para o segundo turno, não, mas colocado ali estrategicamente para tentar enfraquecer Bolsonaro no primeiro turno, tirando votos dele, para evitar que ele vença de cara as eleições, porque é o que o povo quer hoje. Apesar dessas pesquisas, Datafolha, data isso, data aquilo, não dá mais para saber, todo dia surge um novo instituto de pesquisas, né? É impressionante como estão pipocando novos. Só que chamar uma empresa confiável do exterior para que faça uma pesquisa verdadeira, nem pensar. Porque também corre o risco dessas empresas não aceitarem, porque elas já saíram do país porque tinham um nome a zelar e viram no que se tornaram as pesquisas brasileiras. Em resumo, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Mas, aos poucos, as pedras vão se acomodando e estão separando aqueles que podem sonhar com o Planalto, porque comeram feijão, porque se estruturaram e têm força e direito legal de disputar o pleito, daqueles que, mesmo fora da lei, tentam fazer de tudo para inverter valores e entrar pelas portas dos fundos, ou aqueles ingênuos que foram manipulados, usados, sugados e hoje
caíram na realidade. O tempo dirá. Que venha 2022. Assunto encerrado e ponto final.